nada no oposto disso. Como é que é essa escuta, absorver e também se, vamos dizer assim, entre aspas, se limpar, né, de tanta informação? Bom, eu tenho momentos em que eu dou uma desligada geral de notícias. Lógico, não posso fazer isso toda hora, mas eu tenho momentos em que eu me permito fazer isso e é um prazer. Eu preciso realmente... Aí eu preciso ler alguma coisa, que seja ficção, assistir ficção, eu preciso ficar com as minhas gatas, eu preciso ir para outros mundos, porque senão você fica doida. E em relação à escuta, num programa como o Jornal da CBN, que é um jornal mesmo, factual, quente o tempo todo, você tem de ter muito foco e tem que ter uma presteza para reagir muito rapidamente ao que você escuta. Isso às vezes é uma dificuldade para mim, obviamente, porque eu não sou perfeita e é uma dificuldade para todo mundo. Às vezes você fala, puxa, me faltou rapidez naquela hora, eu devia ter falado aquilo naquela hora, ter perguntado aquilo naquela hora. E às vezes também fazer a pessoa falar. Aí tem algumas técnicas, e não é só para o jornalismo, né? Então, às vezes, a pessoa até quer falar, mas não consegue. Todos nós temos dificuldades, algumas vezes, em falar algumas coisas. E aí, uma das coisas que eu uso nesses momentos, e que eu aprendi com a nossa fada da comunicação, Leni Quirilos, é um pouco aquela coisa de você parafrasear o outro. Então, a gente está conversando aqui, eu estou te entrevistando e eu estou percebendo que talvez você comece a falar de um tema delicado, mas você está reticente, você não vai até o final. E aí, de repente, você fala, porque aquele momento foi muito difícil para mim, depois de todas aquelas denúncias. Repete. Ah, Pétria? Depois de todas aquelas denúncias, quer dizer que foi difícil? Às vezes é um empurrãozinho que a pessoa precisa para falar. Então, escutar é engraçado. Você precisa, às vezes, estimular a pessoa a falar. Então, quando eu estou fazendo isso, é como se eu não estivesse falando, é como se fosse uma escuta, quase uma escuta ativa. Isso mesmo. Então, você dá aquela cutucadinha para a pessoa falar, repetindo o que ela disse, parafraseando o que ela disse. Isso funciona também em momentos... Sabe quando você está conversando com alguém que é muito especial para você e a pessoa está te dizendo uma coisa difícil e você não tem uma resposta, você não tem uma solução? A gente é pretensioso, né? A gente acha que a gente vai resolver a vida da outra pessoa, que a pessoa vai te contar um problema e você vai dar a solução para a vida dela, quando a gente não tem a solução nem para nós. Mas, às vezes, você fala, puxa, eu não sei o que dizer. Primeiro, às vezes, você pode dizer isso, que é ok você não saber o que dizer. E depois, às vezes, a pessoa não quer que você dê uma solução. A pessoa quer ser ouvida. Então, essa história de parafrasear também funciona nesses momentos em que a pessoa quer ser escutada. Ela não quer ter razão, ela não quer resolver a vida, ela quer ser ouvida.